Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. E Emmanuel comenta na lição 51 do livro Vinha de Luz, não se envergonhar. Muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos, tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Congregam-se em grandes discussões atrabiliários, irascíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa. E quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhe dos princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Muito infantis o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensíveis e complacentes, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o mestre na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus nem em perlengas calorosas, das quais cada contendor regressa mais exasperado, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas em que se pede ao crente o exemplo do amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Natural que uma pessoa que escreva tão bem como o Emmanuel escreveu, volta e meia, utilize umas palavras que não são comumente utilizadas do nosso vernáculo, né? Ele usa umas palavras aqui diferentes do texto de hoje. Porém, o objetivo do texto é chamar a atenção de que são três pontos, né, que muitas das vezes a pessoa que está iniciando um trabalho, um estudo do cristianismo, ele se confunde. O primeiro que fala ide e pregai. Então ele acha que o ide e pregai, ele muitas das vezes se acha no direito de violentar as consciências que não pensam da mesma maneira que a gente. Esse é um primeiro, ide e pregai. O segundo, a coragem da fé. Acho que você tem que ter a coragem de afirmar o que você pensa, como você pensa. Tudo bem, ótimo. E o terceiro é justamente esse, né? Não se envergonhar, que ele vem falando aqui, o que Jesus falava, né? Que aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele. Está usando umas palavras que parece que para a gente são enigmáticas, mas o que está querendo dizer é o seguinte, né? Se você não entrou naquela fase, eu uso muita palavra sintonia, mexendo com pensamento, mexendo com rádio, né? A rádio é 98.1. Se você chegou no 98, você não sintonizou ainda no 98.1. Faltou um pouquinho só, mas não chegou ali, né? Então o que acontece? Se você não está sintonizado, não está com ele, né? Não é que ele vai se envergonhar de você, é que você, como não está com ele, acaba não estando com você também. Essas três maneiras aqui esses três jargões aqui acabam confundindo a pessoa, quando na verdade não são poucas as lições, não só de Emmanuel, mas de vários outros doutrinadores, que na verdade a gente tem que interpretar assim, ó, o ide e pregai é pregai com os seus exemplos, com o seu comportamento. Então é muito bonito, né, esses dois parágrafos aqui, ó. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. É a cada dia, a cada minuto que a gente vai demonstrando se o Cristo está dentro da gente ou não. E ele fala para a gente, ó, a vida de um homem é a sua própria confissão pública. O que acontece com a maioria de nós aprendizes, né? A gente começa a falar sobre o Cristo, estudar sobre o Cristo, e se as pessoas que estão do nosso lado começam a perceber que o nosso comportamento, nossas reações estão completamente diferentes daquilo que a gente está falando, a gente não vai passar nunca daquele ponto, né, de é só uma pessoa que ou está enganando a si mesmo, enganando aos outros, ou não tem condições ainda de fazer qualquer trabalho. E a gente se coloca aqui humildemente na posição de uma pessoa ainda com muitos defeitos, né, mas que
vem tentando, já reconheceu, por exemplo, que estudos como esse diariamente fazem uma diferença enorme na nossa vida e que já agora, aos poucos, está tentando modificar, né? Está revendo conceitos e aprendendo de uma vez por todas que mais vale o que a gente faz do que o que a gente está falando. Aliás, eu tive a oportunidade já de conhecer pessoas que não têm nem o dom da palavra. Ela se enrola ou fica envergonhada. Me veio uma companheira aqui na cabeça agora, quando ela começa a falar, dá um monte de mancha vermelha no rosto dela. Ou me veio um outro companheiro na cabeça aqui que também é muito tímido, mas são pessoas que você pode contar a qualquer momento. Você vira, estou precisando para fazer um trabalho assim e tal, ele vem na maior boa vontade, abre mão às vezes do próprio tempo, que não sei se vocês já perceberam isso, né? Mas normalmente a pessoa que tem boa vontade, ela pode estar com a agenda dela cheia, mas você vai pedir, ela vai dar um jeitinho de encaixar a tua necessidade ali para poder te ajudar. E são essas pessoas que realmente elas estão no id e pregai, estão fazendo a diferença, né? Estão nessa coisa do não se envergonhar. E o Emmanuel vem dizer aqui, né, que são muito infantis o trovão da voz e a mímica verbalista. A gente querer exigir que a pessoa esteja na mesma faixa vibratória, na mesma faixa de interpretação que a gente. A gente não pode fazer isso de forma alguma, porque o que o mundo vem mostrar pra gente são os diferentes o tempo todo e a necessidade de a gente aprender a conviver com os diferentes, mas não é só conviver não, né? Parece que convivência é só um primeiro passo. Para convivência a gente vê aí, ao longo de toda a história da humanidade, os legisladores procurando, né, elaborar leis para poder manter a paz mínima, né, no ambiente coletivo. A gente está vendo aí o nosso judiciário trabalhando, a gente está tentando aí o tempo, mas não é é para aprender realmente a respeitar aquela pessoa e amar aquela pessoa. Um momento que foi marcante na minha vida foi uma vez que a gente estava apresentando um encontro sobre a vida e obra de Chico Xavier, que a gente já faz há alguns anos, e o encontro era sobre psicografia. Isso já faz quase 10 anos. Nós estamos no 17º ano, né, de encontro, faz quase 10 anos. E uma médium psicógrafa, essas que escrevem livros, ela estava no nosso encontro, levou os livros dela e foi convidada para falar um pouquinho sobre a sua experiência. E ela pegou uns 5, 6 livros, cada um dos romances se desenvolveu num determinado local com uma religião diferente. Então, ela pegou um pessoal que era lá da China, o outro pessoal que era budista, budismo também existe na China, mas devia ser Lao Tse, né? Devia ser um que era islâmico, e foi pegando assim, um que era judeu. E teve um momento que ela falou assim: o impressionante é que conforme eu ia escrevendo, normalmente é uma experiência, né? Para quem não sabe, né? Quem tem essa mediunidade de vidência na hora de escrever, de psicografia, eu não tenho, mas eles relatam o seguinte, igual o Jorge Amado tinha. Eles relatam que você está aqui na frente da máquina de escrever e aparece como se fosse uma tela de televisão na sua frente, e você fica vendo o que está acontecendo e digitando, né? Então a pessoa fica ali recebendo aquelas informações, passando para as letras, e ao mesmo tempo vivendo ali, torcendo até por alguns personagens que nem sempre esses personagens se dão bem nas histórias, né? É uma coisa interessante, né? Então ela falou que conforme ela ia psicografando e vendo aquela história toda, ela começou a ver a beleza da religião e até a respeitar e amar aquele personagem. Então eu fiquei pensando assim, por que eu não posso, né, ter um respeito profundo por uma pessoa que é judeu? E se eu não concordo com ela, eu pelo menos respeitar e, né, entender o lado dela. Por que eu não posso fazer esse tipo de coisa? Mas sim, a gente parece que ainda cria uma redoma, né, do egoísmo dentro da gente, e a gente acredita que o ir de pregar e que não se envergonhar é querer impor para a pessoa que ela pense da sua maneira. Então essa é uma coisa para a gente pensar, para a gente raciocinar, né? E Emmanuel vai terminar assim: torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, não em perlengas calorosas, das quais o contendor regressa mais exasperado, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes, as pequenas coisas. E não porque um vai acreditar em predestinação e outro não. Essas discussões tão tolas que a gente vê, né, no ambiente religioso, né?
mas que fica para a gente a mensagem final, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a mensagem. Que Jesus nos abençoe.